Vocês já pararam para pensar na vida de vocês assim em algum momento, já se sentiram sem fôlego? Pensando nos problemas? Não é? Quando você pensa assim naquilo que você poderia ser, no que você é, você perde o fôlego ou perde o sono? Ou para de sonhar? Ou quando você para pensar no que você poderia ser, no que você não é, dói o coração? Não é? Já sentiu isso muitas vezes? Não é? Poderia ser diferente? Poderia. Mas a gente tem que se perguntar o que é que está acontecendo que eu não estou lá naquele paraíso que eu gostaria de estar. Ou por que que eu não estou conseguindo chegar para fazer as coisas que eu gostaria de fazer. Porque a verdade é que quando você começa a observar os detalhes de muita gente que já viveu e que já viu muitas experiências, nós começamos a observar frases assim, que na verdade, o que é impossível para o ser humano? Nada. Se nada é impossível, por que está sendo impossível para mim? Se tudo pode, por que eu não posso? Esse é o objetivo da nossa conversa de hoje, falar um pouco sobre isso, meditar um pouco sobre isso. E é uma meditação muito introdutória, apenas um aspecto simbólico, que é um aspecto filosófico que foi sendo levado ao longo dos milênios por outras gerações de pessoas que passaram por situações como nós passamos, porque eram seres humanos como nós, que gostariam de ver e viver coisas muito melhores, mas que estavam vivendo agruras, dificuldades, dilemas, complicações, e que olhavam para aquelas situações e falavam assim: puxa vida, não tem jeito. Mas será que não? É claro que abordar esse tema é muito profundo, envolve muitos aspectos, e eu vou cuidar só de um deles, só de um hoje à noite. Um pequeno aspecto, desse tamanhozinho, mas que tem um impacto enorme, enorme, como vocês acredito que perceberão esta noite. Esse é o nosso objetivo, né? Então, ao longo de cerca de 30 anos, eu fui experimentando isso na vida de muitas pessoas, inclusive na minha, e vejo que funciona mesmo. É verdade. É uma grande verdade. E é disso que nós estamos tratando. Crise. Existe crise? Existe. É verdade mesmo. Tem muita gente passando maus momentos nesse momento. Muita gente desesperançada nesse momento. Muita gente olhando para o futuro e falando assim: que futuro é esse que vem por aí? Provavelmente até você, talvez até eu em alguns instantes, não é? E aí, você olha para essa crise e algumas pessoas olham para ela e dizem assim: crise que nada, não é? E por que isso? Porque eles dizem: fuja para o centro da lagoa. E eu vou apresentar para vocês a teoria do centro da lagoa. É uma teoria muito antiga, milenar, né? Levada por muita gente que conseguiu alcançar patamares que talvez você não alcance, talvez nem eu consiga alcançar, mas pessoas que olhavam as crises sobre este ângulo. E antes que eu fale um pouquinho sobre a lagoa, nós vamos falar o que é que está por trás dessa tese filosófica do centro da lagoa. E é importante fazer uma pergunta para vocês. A palavra que existe no centro da lagoa para a definição é barreira. Barreira. Quando você ouve isso, você toca assim o seu ouvido, o seu coração como uma coisa boa ou uma coisa ruim? Barreira é bom ou é ruim? O que vocês acham? Por quê? Não tem como ir, não é verdade? Barreira costuma ter associada a impedimento, uma coisa que te impede de avançar. Trava, né?
Mas é bom ou ruim? Aparentemente. Aparentemente. Tenta imaginar o seguinte: você mora num prédio de 30 andares, na cobertura, e quer ir até a sacada do seu prédio para olhar esse mundo de, meu Deus, lindo. Mas aquela sacada não tem uma barreira. Como é que você se sentiria numa situação dessa? 30º andar, na sacada, aquele visual lindo, não é? Mas eu vejo gente chegando em prédios talvez até maiores do que este, indo até a sacada e numa boa. Por que elas se sentem seguras? Porque tem uma barreira que protege. Tem uma barreira que protege. Tem muitas barreiras na vida que são colocadas para nós, para nos proteger, sob os mais diferentes aspectos. Por exemplo, barreiras contra a miséria, contra a dificuldade, contra problemas que você atrai para si próprio se você não tiver limites. Não é? Barreiras que vão te proteger economicamente, vão te proteger nos relacionamentos, vão te proteger das mais diferentes formas, mas principalmente vão proteger você de perder aquilo que você já tem. Quando você pensa em não ter crise, você deveria, antes de mais nada, parar de perder aquilo que você construiu, não é razoável? Se você para de perder o que você construiu, o que acontece? Você começa a construir mais coisas além daquilo que você já fez. É preciso começar a colocar barreiras. A teoria do centro da lagoa trata de uma barreira e de uma lógica bastante interessante, que é a lógica da abundância. Agora pare e pense no que você está fazendo. Raciocine um pouquinho. Tente passar um filme na sua cabeça. O trabalho que você está buscando. Os relacionamentos que você está buscando. As coisas que você está fazendo. São coisas que trazem até você abundância? Sobra coisas boas? Ou falta? Quando você acorda para trabalhar, você acorda para viver o seu dia, você começa a lutar e na sua luta de todos os dias você percebe que sobra cada vez mais coisas, que há mais coisas para você, coisas legais, bacanas. É abundante ou não? Não é. Essa é a tal da crise, não é? Crise é o contrário de abundância. Crise é falta. Crise é falta. Crise é não ter. Crise é você querer e não poder. Crise é você necessitar e não conseguir. Crise é o contrário de abundância, vocês entendem? Agora, eu preciso ter abundância de quê? Das coisas que mais importam, ou pelo menos daquilo que é mais importante. E aí a gente começa a chegar perto da teoria da lagoa. Os peixes moram na lagoa. Eles podem ter um monte de coisas lá na lagoa. Mas tem uma coisa que não pode faltar absolutamente nunca na lagoa. Sabe o que é? Água. Se não tiver água, não importa que tenha as outras coisas. Porque se não tiver água, o peixe morre. Não é? Numa empresa, se não tiver dinheiro,
Ai, ai, ai. O peixe morre, exato. Não é verdade? Então, se eu estou olhando para a situação, eu estou olhando para a coisa mais elementar, aquela que não pode faltar nunca. No caso do peixe, é a água. E os peixes estão numa lagoa, tem um monte de peixe diferente. E os peixes são como nós, seres humanos. Nós escolhemos aonde vamos ficar na lagoa. Nós escolhemos o trabalho que vamos ter, o cliente que vamos ter, não é verdade? Ou seja, nós escolhemos aonde vamos colocar o nosso viver naquela lagoa. E há uma barreira natural na lagoa. E que barreira é essa? Quando chega um determinado limite, que acaba a água, está o lugar onde o peixe não pode viver, que é onde não tem água, porque o peixe respira dentro da água, ele precisa da água. Sem aquela água não tem jeito, não é não? A barreira natural para o peixe é a água. E o peixe fica sempre olhando ali, né? Aonde tem água. Se tiver pouca água, o que acontece com o peixe? Ele morre. Ele vai morrendo. Nós deveríamos estar, semelhantemente aos peixes, buscando ter um lugar cheio de água, aonde há abundância. Nós temos que estar olhando para os nossos negócios e nos perguntando por que não tem abundância. Ou seja, vai estar faltando água aqui. O que eu faço para ter água aqui, para ter abundância? Tem que ter água, bastante água, não é? Tenta imaginar agora o que acontece com os peixinhos que escolhem ficar na beirada da lagoa. O que acontece com esses peixinhos? De jeito nenhum. Enquanto tem água, enquanto tem fartura, está chovendo bastante, eles estão lá numa boa. Provavelmente estão até zoando os peixes que estão mais no centro da lagoa. Por quê? Porque a água lá é mais quentinha, o solzinho é mais bonito, há maior transparência, onde os frutos das árvores caem com maior facilidade. Fala assim, mas vocês são desses, vocês estão longe, lá é frio, lá é fundo, aqui é melhor, né? Mas se acontece parar de chover e o sol ficar forte, aonde é que falta água em primeiro lugar? Na beirada da lagoa, exatamente. A água começa a baixar, ela começa a ficar pouca, ou seja, não tem abundância. E de repente ela começa a formar laguinhos, porque as pedras, né, os desníveis, e aí vão formando aqueles laguinhos, e com aqueles laguinhos que vão se formando, o peixe já não consegue voltar para onde tem água, que se não chover, em pouco tempo ele morre. Então, o que é que o peixe esperto faz? Ele fica até próximo ali, mas se começa a baixar, ele começa a fazer o quê? Ir para o centro da lagoa. Onde é que é o centro da lagoa? Hã? E onde é que tem mais abundância? Onde tiver mais profundidade. Não é no meio. É onde tiver mais profundidade. É lá que o peixe não morre, praticamente nunca. Lá aonde você sobrevive. Nós temos vários pensadores modernos falando sobre isso. Por exemplo, os americanos têm uma frase fantástica sobre isso. Eles dizem assim, quando se trata do mundo dos negócios. Eles falam assim, follow the money. Vocês entenderam o que eu falei? Siga o dinheiro, né? Vá onde o dinheiro está, meu filho. Vá onde seu cliente está. É lá que está a prosperidade, é lá que está a abundância. Seu cliente está desaparecendo daquela situação, vá para outra situação. Esse negócio você olhar para a sua realidade e dizer assim, mas eu sempre ganhei dinheiro com isso. É, babá. E agora, quer morrer? Você tem que mudar, porque agora a água não tem mais na beirada. Você sempre viveu da beirada, você tem que ir para o centro da lagoa, meu amigo. Você tem que se adaptar. Eu não sei se vocês conheceram, eu conheci vários alfaiates. Conhecem algum vivo?
Agora imagine que você fosse um alfaiate moderno e falasse assim, mas eu vou continuar nesse negócio. Mas o negócio mudou. Esse negócio agora, meu amigo, é o seguinte, esse negócio era um negócio de beirada de lagoa, não existe mais. Tem que mudar. Surge uma tecnologia, surge uma coisa nova, o mercado começa a faltar dinheiro. Você tem que mudar sua posição, você tem que ir para onde está a oportunidade, do jeito que a oportunidade está sendo colocada para você. O fato de você ter feito aquilo que você fez a vida toda daquele jeito não é o jeito que vai salvar você, porque ali daquele jeito talvez não tenha mais água para você. Não tem abundância. E aí você pode me dizer assim, mas o nosso país está com muita crise. É verdade, não é? Vocês acham que a riqueza da humanidade diminui? Diminui para alguns, né? Isso. Em algumas lagoas falta água. Em outras superabunda. Vai dar enchente. E o peixe está bem. Abundância. Essa é a lógica. Da mesma forma que você deveria estar procurando a abundância, esse peixe esperto está sempre de olho. A abundância é agora. Daqui a pouco a lagoa muda de lugar, vai secar ali, eu tenho que estar lá aonde tem o líquido. Naquele jeito que tem o líquido, que me transforma, que me salva, que me faz ficar gordinho, que me faz envelhecer bem, sarado, com tudo favorável, ou então eu vou fazer tudo em desfavor. Ou seja, é preciso estabelecer limites e é preciso constantemente estar buscando aonde tem os excessos, aquilo que tem abundância, que tem demais. Ser estático, portanto, é perigoso, vocês não acham, não? Ficar no mesmo lugar é perigoso, vocês não acham, não? Ficar na mesma condição é perigoso, vocês não acham, não? Não olhar o que está acontecendo é perigoso, vocês não acham, não? Falar que você sempre viveu daquilo, portanto você não vai mudar, é perigoso, não é não? Se colocar numa posição em que você não modifica, provavelmente você vai se dar mal. Quando eu era criança, eu ouvi uma frase muito interessante, que basicamente era colocada na seguinte lógica: o que é mais forte, a água ou a rocha? E então tinha aquela poesia que dizia: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A rocha é mais dura, mas a água se enfronha em todos os lugares, ela se molda à realidade e ela nunca se quebranta, e ela bate, e ela bate, e ela entra, e então ela superabunda. Ser estático é um perigo. Não entender que eu tenho que estar buscando a abundância é um perigo. Não se reinventar para superabundar é um perigo. Viver do passado é bom, mas é um perigo. Não entender o movimento das águas é um perigo. Mas também avançar demais na água é um perigo, porque pode ter a barreira da seca e eu estar no lugar errado. Eu tenho que estar constantemente olhando as coisas. Mas existe, portanto, um detalhe fundamental que norteia essa lógica. E é a pergunta que nós temos que nos fazer todos os dias, em todos os momentos. Será que o que eu estou fazendo todos os dias gera abundância ou não? Eu estou mendigando o pão ou eu estou transbordando de oportunidades? Se eu estiver mendigando o pão, brigando pelas migalhas,
é sinal de que a água da minha lagoa está secando e eu provavelmente estou na posição errada da lagoa. E você vai ter que se repensar. Talvez mudar sua vida totalmente. Porque você pode ter certeza, se você é o peixe que só vive na beirada da lagoa, você vai ter que arrumar algumas camadinhas aí para ir para o centro. Porque senão você vai morrer. Porque é assim, a vida é mutável. Amanhã é diferente de hoje, hoje é diferente de ontem. Talvez muito diferente, talvez só um pouquinho diferente, mas é mutável, é diferente. E se eu não mudar, meus pêsames, vou me preparar para o cemitério. Seja ele profissional, seja ele econômico, empresarial, pessoal, nas mais diferentes coisas, a vida existe de verdade, normalmente na abundância e não naquilo que falta. Porque aonde tem água, tem vida para o peixe. Entenderam a tese? Perfeito. Muito obrigado. Querem fazer alguma pergunta ou colocação? Como é que chegou lá no fundo da lagoa? Rapaz, normalmente a falta gera abundância. Tanto é que no diagrama chinês, crise é igual a oportunidade. Toda vez que você tem uma tremenda de uma dificuldade, as pessoas inventam uma coisa e começam a perceber que deveria ter inventado antes. Porque quando nós estamos com abundância, a nossa tendência de estar na zona de conforto é enorme. E não mudar a realidade. Não fazer o que é preciso fazer. Porque está tão gostoso agora. É simples. Todos os dias eu me pergunto: estou ganhando dinheiro? A minha tendência de ir para a zona de conforto é enorme. Não estou ganhando dinheiro, você começa a pensar: como é que eu vou fazer, né? Muda aquilo, quebra aquilo outro, muda aquele outro e tal. Agora, claro que existem as maneiras sofridas e as maneiras não sofridas ou menos doídas de fazer. Agora, na verdade, totalmente indolor não tem jeito. Porque para você mudar de posição, vai mudar a temperatura da água, vai mudar os amigos, os parceiros, vai mudar o processo. Mas existe uma coisa que é muito interessante, muito interessante a meu ver. A maioria das pessoas veem que a seca está chegando, que a água vai faltar e que elas vão morrer, mas elas continuam lá, na beirada da lagoa. E vão morrer. Não é impressionante isso? Todos os dias você vê, esse negócio aqui vai acabar. Não vai dar certo. Mas eu não tenho a disposição total de enfrentar o problema e mudar o tanto que tem que mudar. Mas você pode ter certeza que se você não mudar, você vai morrer. Mas se você resolver mudar tarde, você vai sofrer muito. Mas diante de muita surra, muita dor, você vai chegar lá. Que é o único jeito de sobreviver. Na natureza não existe perdão. Ou você muda de posição, ou você vai morrer. Simples assim. Aliás, tinha um ex-presidente da Fiesp, ele falava uma coisa interessante sobre dinheiro, né? Ele dizia assim: dinheiro não aceita desaforo. Você pode até tentar quebrar as regras financeiras, achando que com você vai ser diferente, mas você pode ter certeza, desaforo, dinheiro não aceita não. Começa a viver uma vida deficitária, por exemplo. Você acha que alguém vai te perdoar? Cobrador vai parar de te cobrar? Processo vai parar de chegar perto de você? Não. Não tem perdão. Então, ou você faz o que você tem que fazer, ou então você não existirá. Você vai estar na beirada da lagoa, um sol inclemente,
sem chuva, seca e a água vai acabar. Você vai esperar a barreira ficar grande demais e aquilo, ao invés de ser para o seu bem, será contra você. Simples assim. Ou você paga o preço, ou meus pêsames. É simples, né? A gente não pode nem suportar. Se não quiser, é assim que você vai Morrer. Mais incrível, você está no fundo da lagoa, a melhor época para transbordar, para ter a mudança na seca, por exemplo, no fundo da lagoa. O detalhe do fundo da lagoa é uma coisa muito interessante, né? Quando chove, aonde é que primeiro enche? De jeito nenhum. Sempre, tudo corre para o mar, meu amigo. Primeiro, o centro fica cheio. Depois ele transborda para as beiradas. Então, se você está no lugar da oportunidade, no lugar da prosperidade, se você estiver no centro, na posição correta, a oportunidade vai primeiro chegar para você. Agora, onde é que é o primeiro lugar que seca? Então, a beirada é um lugar muito complicado. É o primeiro lugar que seca e o último que enche. Lá na beirada é o lugar da crise. Mesmo que na média haja prosperidade. Então, se você escolher os parceiros errados, se você escolher o tempo errado, você está indo para a beirada. Simples assim. Escolher a hora errada, a estratégia errada, você está indo para a beirada. Eu estava no cartório, comprei um veículo, fui lá, você vê a fila de inúmeras pessoas reconhecendo por município, preenchendo, vendendo carro. Quer dizer, quem está no meio da lagoa está comprando mais barato, as pessoas estão na beirada, estão morrendo, vamos fazer o quê? Vamos aqui. Quem está só ganha, quem está no meio só. Exatamente. Né? Tem uma palestra minha que eu falo exatamente sobre isso, né? Porque na verdade a lagoa não seca de repente. Ela dá sinais anos antes, né? Aí só voltando as reservinhas. Não, no começo é o seguinte, você está com um lucro desse tamanho, aí ele começa a ficar desse tamanho, aí começa a ficar desse tamanho, aí começa a ficar desse tamanho, e você está vendo que a lagoa está secando, você fala assim, mas vai melhorar. Ao invés de você estar pensando assim, eu deveria agir, porque eu vou demorar 3, 4 anos para chegar nessa posição aqui no centro da lagoa, e aí eu tenho força aqui. Não, mas eu estou esperando, quando eu ficar em desespero, que agora não tem mais água, chegar lá. É isso que acontece com a maior parte das pessoas. Elas estão tão na zona de conforto, que elas não fazem o que tem que fazer. E se você não fizer o que você tem que fazer, a água vai acabar. E não importa o quanto você grite, você vai parar de respirar. Em toda a seca que houve, morreram muitos peixes, mas os do centro da lagoa, salvo raras exceções, continuaram gordinhos. Ponto. Se a realidade está mudando, enquanto há tempo, arrume o jeito de mudar para o centro da lagoa. O que falta para você descobrir isso e fazer? Que... Aí é que tá o segredo. Uhum. Aí é o pulo do gato. Não é? A primeira coisa que normalmente nos falta para agir é enxergar que a lagoa está secando. Segunda coisa, além de enxergar, eu tenho que acreditar que realmente está secando. Terceira coisa, eu tenho que ter coragem de mudar de lugar e pagar o preço. Porque tudo que você vai fazer tem um preço. E nós muitas vezes somos agarrados às situações nossas que construímos ali no passado, que não queremos abrir mão, mas temos que pagar o preço.
Nós temos que ter também algumas técnicas para melhorar o nosso grau de enxergar a situação. Nós fazemos uso de algumas técnicas já há dezenas há algumas décadas já. E quando você olha para aquelas coisas ali, você tem que olhar para aquilo e falar assim, é verdade, eu vou pagar o preço agora. E você tem que partir para fazer o que você tem que fazer. Warren Buffett, essa é uma das palestras da Academia da Prosperidade, fazia uma coisa muito interessante, que é um exercício muito legal. Quando a academia começar a reunir, eu vou explicar isso com detalhes. Ele fazia a seguinte história. Pare e pense na sua vida. Agora raciocine sobre o que é que você deveria fazer para mudar a sua realidade positivamente. Elenque 25 coisas. Não pode ser 24, não pode ser 26, não pode ser 20, 25. Faça a lista. Se for necessário, passe semanas fazendo a lista. Não, eu tenho que vender minha casa, porque eu vou capitalizar. Não, eu vou fechar essa empresa e abrir uma outra assim. Faça a lista, 25 coisas. Depois que você tiver 25 coisas feitas, elenque as 5 que mais vão transformar a sua realidade, daquelas 25. Depois risque as 20 outras e jogue fora, e enquanto você não fizer as 5 primeiras, você não faz mais nada. Foi assim que esse homem ficou bilionário. Só fazendo o que importa. Porque o que importa o levava para o centro da lagoa. Aliás, se vocês lerem o livro de Warren Buffett, ele conta isso em detalhes, né? Naturalmente, o peixe que está na beirada, com o passar do tempo, ele se atrofia. Né? Ele não consegue desenvolver capacidades para avançar por ele. Vai ser uma presa fácil. Ou ele vive ali até secar, ou ele aprende a se rastejar e vira um calango. Vai na terra. Talvez ele precise... Eu nunca vi o peixinho virar calango, não, né? Não, tem alguns peixes que vivem, se arrastam, sobrevivem muito tempo, calango. É um caso raro. Mas eu digo assim, existe só do aprendizado, né? E às vezes a gente foca muito que eu quero ir para o fundo da lagoa. Não precisa estar no fundo, precisa estar no centro. Sim, na parte mais profunda. Certo, onde tem água. Abundância de água. Às vezes você consegue se desenvolver e tentar naturalmente. Vai alguns milhões de anos para um peixinho deixar de ser peixe e passar a ser um réptil, né? Então se rasteja, deixa de ser peixe. Nada a ver, só para desculpar isso. Eu estava pensando, conversando com outro professor, o ato de empreender, ele sempre carrega consigo um risco. Sempre. Às vezes o risco é maior, às vezes o risco é menor, mas sempre carrega o risco. E aí você falando sobre essa questão de ir para o centro da lagoa, o centro da lagoa também é mais arriscado, porque os peixes grandes eles não ficam na beiradinha, eles ficam lá no meio da lagoa. E aí, para quem é peixe pequeno, ser comido ali no meio também é mais fácil. E aí eu tava pensando no seguinte, tipo, para um empreendedor que está querendo começar, que está querendo ir para o centro da lagoa, mas que sabe que lá também é mais arriscado, o que ele faz? Porque é aquele negócio, você vai e pensa, eu sou um peixe pequeno, surpresa fácil. Eu sei que lá é melhor, eu sei que lá está mais abundante, que lá prospera mais, mas eu também sei que o risco é maior.
Você não pode se atrofiar na beirada. Você tem que querer ser grande, nadar o máximo que você puder nadar na beirada, ganhar força, avançar, querer ser grande, avançar com o meio, avançar. É verdade. Ó. A gente não faz o pensamento a longo prazo. Se você é pequeno na beirada, e pensa em 5 anos, você estava no fundo, vai ter um caminho, você vai crescendo, você vai chegar lá na maduro. Quando você chegar lá no fundo, você já não vai estar tão pequeno para o você vai estar tão forte quanto, vai estar pegando de volta, menos de volta. Nós, no Brasil, não temos esse hábito de pensar de médio a longo prazo. Não sei vocês, mas a maioria é imediatista. Pensa muito no agora, às vezes não pensa em envelhecer, aí fica essa parte que você falou, você fica ali, essa atrofia. Na minha realidade hoje, se leva um período no aqui, eu estou muito moderado, a água está secando, ele falou uma coisa aí que até uns poucos dias atrás eu estava assim, vai melhorar, vai ser. Aí hoje, o dia mais que eu vou ficar 55 que eu estou guardando ainda, vai estar subindo ainda, ou seja, se não vê essa mensagem, eu não ligo lá assim, eu não, vai acabar não. Então, a gente está tentando aí pensar em uma coisa, tentando dar uma inventada. Eu já não estou tão pequeno mais, daqui 10 anos, eu já faço 10 anos aqui no restaurante. Então, eu fiz o planejamento no passado, mas não consegui, muitas barreiras não positivas que foram criadas, algumas eu tentei, outras eu larguei desviar. Então, empreender esse programa disso, e é uma atualização frequente, diária, não tem que ser frequente. A gente tem que estar reinventando. E a gente, muitos momentos, sente o peso. Em vez de enfrentar, você senta e espera chover. Aí é a variável que a gente falou outro dia do tempo e a velocidade. Eu estou na beirada, quero chegar no meio, mas a lagoa está secando, eu tenho que chegar no meio. Então, quanto tempo eu preciso, o que eu preciso fazer para avançar, eu vou ter esse tempo. Se eu usar essa estratégia, eu vou ter esse tempo antes que ela segue. E aí que tá. Se você consegue visualizar isso, não, eu não vou ter esse tempo, é isso que eu quero, então você vai ter que aprender a rastejar, vai para a terra. E aí você vai ter que encarar a selva e vai pro sol e dar prática. Mas a sua percepção, ela é impactante demais, né? Ela faz você cometer erros extremamente equivocados. Por exemplo, eu acredito que o povo brasileiro está cometendo um suicídio achando que está fazendo um bem. Eu vou citar para vocês alguns detalhes. Eu vou falar sobre isso profundamente semana que vem, para um público bem seleto, uma palestra bem longa, bem estudada. E basicamente é o seguinte: hoje de cada 100 empresas, 92 quebram em 5 anos no Brasil. Mais recentemente, alguns números mais recentes têm demonstrado que isso varia na verdade, por região e tal. Vamos colocar assim, 2/3 morrem em 5 anos, né? Baixar bastante a bola. Eu não sei se vocês sabiam, mas dessas empresas que quebram, quando a empresa tem 10 ou mais funcionários, o índice de quebra cai 2/3. Vocês entenderam o que eu estou falando? Eu estou dizendo o seguinte: quem anda sozinho quebra mais do que quem anda junto. Certo? Entenderam a lógica? E as empresas que quebram pouco são aquelas que têm pelo menos 10 funcionários. As que têm 50 para cima quase nunca quebram. O ser humano é social. Nós precisamos uns dos outros. Quando você se junta a outras pessoas,
1 mais 1 não é 2. São 4, são 8, né? Ser só é terrível do ponto de vista dos resultados. E existe uma coisa, por exemplo, que é extremamente preocupante para a população brasileira, por exemplo, que é o seguinte: o brasileiro não está tendo mais filhos. Eu só conheço o bebê que tem um filho. Eu tenho 4. Você está contribuindo, né? Você tem 3? Três filhas, né? Isso. Três filhas. É. Quando a gente olha a realidade dos lugares, você vê claramente quando a taxa de natalidade ela está dentro de um determinado parâmetro, um pouco superior, não muito superior. Por exemplo, quando você tem lugares em que as mulheres têm mais de 6 filhos, miséria. Menos de 2, empobrecimento tardio. Visível. Então, mais ou menos, quando você considera a média, quem tem entre 2 e 6 filhos prospera mais. Se fez 4, vai ficar logo. Zé, a esposa operou? Pensando aqui com ele. É. Adotar, né? É. Isso é estatístico, certo? Não estou defendendo que seja 4, seja 6, não. Estou dizendo, entre 2 e 6 é mais enriquecedor economicamente. É. Exato. Se fosse em outras épocas, né, se fosse um machista falando, diria, poxa, errei, são 3 meninas. Em outras épocas era cruel, né? Quem tinha 3 meninas, era só problema, só despesa, né? É isso aí. Então, pessoal, eu torço para que vocês tenham aproveitado o tema. Espero que vocês entendam que se a vida não está andando como deveria andar, você deveria parar para pensar. Por que não está andando? Do ponto de vista da teoria do centro da lagoa, que provavelmente você está na zona de conforto, numa posição que você precisa romper drasticamente algumas coisas, talvez mudar-se geograficamente de lugar, talvez mudar-se de negócio, talvez transformar o seu negócio radicalmente, talvez transformar radicalmente o seu jeito de viver, mas o fato é que você tem que mudar e você está postergando, procrastinando a mudança. E a lagoa do tempo está secando. Está secando. Se você não mudar, se você não mudar, A certo? lagoa do tempo é Isso. implacável. Eu enxerguei uma situação aqui, Uhum. a lagoa está cheia. Estou lá na parte boa dela. Aí essa lagoa seca. Você desce. Aí ela estabiliza aqui. O que acontece aqui? Ela fica assim na parte boa. Ou seja, está na mesma situação, mais frio. Ao mesmo tempo está mais perto da parte funda. Ela seca de novo. Ela estabiliza, você continua na crise de novo, porque aqui ainda é a parte perigosa, cara. Então, tudo isso aqui é a zona de conforto. Isso dificulta a gente enxergar lá na escuridão tem claridade. Uhum. Fica sempre acostumado com as dificuldades. Tem aqui, abaixou um pouquinho, você adega, manda um embora, tenta negociar o aluguel que está mais barato, aí e o planejamento para o fundo, cadê? O caminho é olhar longe. Sem dúvida. Para agir, quando é fácil agir. Só que você Não é fácil. Controle emocional. Se você sobreviver essa queda, na hora que chover e encher, agora conseguir ficar ali no meio. Sem dúvida. Na hora que chover e encher, o povo volta para beirada. Se você sobreviveu essa queda toda, você fica no meio. É. A verdade é que a vida dos fortes não é dos bons, né? E os fortes normalmente são aqueles que estão sempre na profundidade mínima ideal. Atento, nunca afogando.